Olá, então vamos voltar, né? Nessa segunda videoaula sobre cálculos químicos, a gente vai falar agora sobre massa molecular e daqui a pouquinho, essa palavrinha aqui que às vezes causa uma ojeriza, não é nem medo, né? De alguns, que a gente vai tentar, né, junto com vocês, transformar em algo bastante fácil. A massa molecular, de modo geral, é muito pouco usada. Se vocês prestarem bem atenção, quando vocês falam em massa, você vai logo massa molar. Mas é uma pergunta de vestibular e eu tenho que entender o que é a massa molecular. É uma coisa simples. É a própria massa da molécula. A única coisa que eu tenho que prestar atenção é, de novo, se eu estou trabalhando com uma molécula, átomos, íons, eu não posso pesar uma molécula com uma unidade de massa que não seja referencial. Então, pense um pouco, né? Antes de sair, a massa molecular é 35 gramas. Como é que você pode pegar uma molécula e pesar 35 gramas? É você pesar uma formiga e dizer, ó, essa minha formiga está pesando 35 toneladas. Você diz, tá louco. É a mesma coisa de você chegar na química e dizer que a molécula de água pesa 18 gramas. É você dizer que uma formiga pesa 18 toneladas. São referências diferentes. Então, a massa de uma molécula de uma formiga, elas têm que ter as suas relações, as suas proporções, né, em comum. A formiga, sei lá, miligrama, grama no máximo, uma molécula, U. Então, a massa molecular nada mais é do que a soma, né, o somatório de todas as massas atômicas dos elementos que constituem a minha molécula. Mas o mais importante, a massa atômica, ou seja, a minha unidade vai ser U. Vamos colocar aqui, né? U. Essa vai ser minha unidade de massa, porque eu estou trabalhando com uma molécula. Então, vamos lá. Não vou perder nosso tempo, né? Alunos maravilhosos, não vou perder meu tempo fazendo várias massas moleculares. Então, uma simples. Eu vou pegar cá o ácido sulfúrico, H2SO4. E aí onde está? Se você está calculando a massa molecular, lá vai eu, né? A massa do elemento na tabela, né? A massa que é dada na minha tabela. Hidrogênio, qual é a massa? 1U. Hidrogênio pesa 1U. Se existem 2, então vai me dar um total de 2. Enxofre pesa quanto? 32U vezes 1, 32. Oxigênio pesa quanto? 16U vezes 4, 64. Então eu chego à conclusão que a massa de uma única molécula de ácido sulfúrico pesará 98U. É isso que vocês erram em vestibular, principalmente nesses vestibulares tradicionais. A massa molecular da água é 18 gramas. Por favor, tente imaginar. É a mesma coisa, vou repetir, que você dizer que a massa de um vírus, né, tá em moda, né, de um vírus é 1 tonelada. Bom, se um pequenininho já está dando trabalho, imagine um vírus de 1 tonelada de tamanho. Então, por favor, a massa da molécula ela tem que ser proporcional ao tamanho dela. Então, a massa de uma molécula é em U. Então, a massa molecular da água, 18U. Qual é a massa molecular do CO2, do gás carbônico? 44U. Eu não tenho que decorar. Eu só tenho que lembrar que essa unidade tem que ser U, já que eu estou trabalhando com moléculas. Certinho? Então, vamos lá. Agora sim, eu vou colocar até, né? Não vou botar um, não, vou colocar 2 asteriscos nessa palavra. Não porque é difícil, né? E sim porque ela é importantíssimo, inclusive para que você consiga, né? E é justamente o que ela vai me dar, a relação desse U, que eu não quantifico, agora para gramas. É essa responsável para isso. Então, quando vocês chegam e dizem que a água pesa 18 gramas, você, sem querer ou querendo, né? A gente está aqui fazendo uma discussão, você está usando essa palavra aqui, ó. Né? Lembra lá? Massa molar. Mas vamos lá, vamos colocar o carro na frente do boi, não. Então, o
que é que eu entendo por mol? Primeira coisa, entender. Mol, ele vem de uma origem do latim chamado mole. E esse mole vem o quê? De agrupar, de monte, amontoado. Então, quando você fala a palavra mol, você está representando, né? Ou melhor, você está usando um sinônimo de amontoado. E se eu tenho um amontoado, eu tenho um bocado de coisa. Então, primeira coisa é, não transforme algo simples em difícil. Como eu sempre brinco com meus alunos, quem já me conhece, se eu disser, eu tenho ali uma dúzia de bananas. Ninguém, em sã consciência, às vezes até uma criancinha pequena, vai dizer, e quantas são? Todo mundo sabe que são 12. Porque a palavra dúzia, tire um agora, a palavra dúzia, ela está representando para mim um amontoado, uma quantidade, nesse caso, 12. Que eu sei 12 o tempo todo, porque eu aprendi desde pequeno. Então, tente trazer isso para a química. Quando você falar a palavra mol, você vai ter que lembrar, ou tente lembrar, que é um amontoado. É uma quantidade. Qual é? Já a gente discute. O mais importante é você entender que toda vez que você usar a palavra mol, você está falando de um amontoado de coisas. Do mesmo jeito, quando você fala a palavra dúzia, você está falando de um amontoado de coisas. Que nesse caso são 12. Então, a massa molecular é uma coisa. A massa molar é a massa de um amontoado de coisas. Ora, se eu pego um Xandão, não pesa nada, mas se eu pegar 200, já vai pesar alguma coisa. Está começando aí a viajar no entendimento? Então, como a massa molecular é uma massa em U, não quantitativa, a gente amontoou um bocado de moléculas para achar a massa dela agora em gramas. Então, o que é mol? Mol é uma quantidade de matéria. É isso que é mol. Não tem outra definição de mol. Mol é uma quantidade de matéria. Inclusive tem livros que não usam mais aquele termo, né? Molaridade. Eles chamam de concentração em quantidade de matéria. E essa expressão é muito importante, pessoal. Porque, veja, de novo, você tem uma dúzia. A gente pensa logo em banana, mas eu posso comprar uma dúzia de melancias. Quando você diz dúzia, não importa de que seja, todos vão ter a mesma quantidade. Então, se eu disser para vocês que eu tenho um mol, que é um grupo, um amontoado de coisas, seja de átomos, de moléculas, de carro, do carro do ovo, um mol de ovos por R$10. Um mol é uma quantidade. Como uma dúzia são R$10. Beleza? Então, isso eu quero que vocês fixem na cabeça. O que é mol? É uma quantidade de matéria. Agora, quanto vale e o que ela me representa, aí a gente vai continuar discutindo. Mas isso é importante. Cheguei a ouvir uma questão. A massa molar. Opa, é a massa de um amontoado. E a massa de um amontoado não vai ser mais em U. Se eu pegar uma formiga, eu peso em miligrama. Mas se eu pegar bilhões e bilhões de formigas, eu vou usar agora uma massa em quilo. Então, eu vou transformar a minha relação. Então, eu transformo a unidade de medida. Espero que tenha ficado fácil para vocês. Então, o mol serve para isso. Para transformar a minha unidade de medida. Então, e agora? E quanto vale, né? Então, vamos lá. Quando a gente fala, então, quanto vale, a primeira coisa que vem na minha cabeça, espero que na de vocês, é o nome de um grande cientista chamado Avogadro. Amadeu Avogadro. Que, na verdade, ele era muito... Eu falei cientista, e lógico, ele é as leis de Avogadro, a hipótese de Avogadro, vamos discutir um pouquinho para a gente ver qual foi o raciocínio dele que levou a essa quantidade de matéria, a esse tal desse amontoado. Mas, na verdade, só curiosidades, a galera está chegando agora, eu gosto muito de conhecimento e acho interessante. Amadeu era um advogado. Ele ganhava a sua vida na advocacia. Mas, na verdade, né, a gente conhece muito mais ele pela famosa hipótese de Avogadro, que eu vou discutir com vocês, só discutir agora, e pelo número de Avogadro.
que na verdade não foi ele que definiu o número, o valor matemático, mas em homenagem a ele, em 1811, antes de se imaginar até o que era mol, ele teorizou para a gente a famosa hipótese de Avogadro, que vocês devem lembrar. E a hipótese de Avogadro diz o quê? A hipótese que se você pegar uma temperatura, uma pressão constante, se você pegar um gás, então vamos lá, se você pegar um gás, vou botar aqui, gás. Se você pegar um gás a uma temperatura e uma pressão constante, isso foi em 1811, ele percebeu que, independente do gás, qualquer que fosse a matéria, sei lá, qualquer que seja, ovos, galinha, banana, qualquer que seja a matéria, se ele pegava o mesmo volume, ele teria sempre a mesma quantidade de matéria. Ele estabeleceu e disse para a gente que uma quantidade de matéria, eu vou chamar aqui de um N qualquer, não me interessa, vou chamar até de maiúsculo, um N de mol maiúsculo de uma quantidade, ela encerra uma quantidade de volume sempre constante. Vamos raciocinar e ver o que isso tem a ver, né, que contribuiu para a galera definir. Né? Primeira coisa é, se eu digo que independente do gás, a uma temperatura e pressão constante, o volume ocupado é proporcional a uma quantidade fixa de matéria, então deve existir, independente da matéria, uma quantidade constante de quantidade de matéria, uma quantidade constante de partículas que vão ocupar o mesmo volume. Então, todo e qualquer gás, naquele padrão, vai ter a mesma quantidade de matéria. Ele não descobriu qual era essa quantidade, nem era o objetivo dele. O objetivo dele é estudar gases e comportamento dos gases, mas em homenagem a ele, futuras descobertas, que não cabe a gente aqui discutir, foram vários cientistas, Millikan foi um deles, né? Com a descoberta da carga elétrica, lembra lá? A constante Faraday, que é 96.500 coulombs. Se você descobre essa constante e descobre a carga de um elétron, você vai encerrar, você vai descobrir a quantidade de elétrons necessária para aquela constante. Eu não vou discutir isso com vocês, mas tenta raciocinar. Se eu sei a constante e sei que um elétron tem 1,6 vezes 10 a menos 19, se você dividir 96.500 coulombs por 1,6 vezes 10 a menos 19, você vai achar a constante de Avogadro. É uma maneira. Outra maneira, a radioatividade, emissão de alfa. Lembre que alfa é 2,4, é o núcleo de um gás hélio. Então, quando você emite alfa, lembra de Rutherford, que você bombardeia, que você cintila aquela partícula alfa, então eu posso contar e fazer uma relação entre o número de alfa, hélio, e o volume ocupado por ele. Então, essas relações matemáticas ainda tem coisas muito mais complexas. Hoje em dia a gente chama as difrações de raio-x, a gente consegue tirar uma foto de uma estrutura cristalina. E pela foto eu posso contar o número de unidades que existe em um determinado volume. E essa quantidade que a gente calculou, né, que a gente define hoje, em homenagem a Avogadro, a gente chama de número de Avogadro. E esse amontoado de partículas igual a 6,02 vezes 10 a 23 unidades. Então vamos continuar. Vamos continuar para entender. Então o que isso está me representando? Mol, uma quantidade de matéria. E quanto vale essa quantidade de matéria? 6,02 vezes 10 a 23, ou 6, 10 a 23 unidades. Aí vem agora a parte mais importante da aula. Para que serve? Para que serve? Para que eu amontou? Para sair de uma unidade adimensional, que eu não consigo compreender, para uma unidade palpável. Então, quando você tem o uso de um amontoado, você vai extrair, né? Você vai sair de uma massa de U para uma massa em gramas. Vamos fazer aqui um exemplo? Quanto faz mais? Então, bora. Vamos por aqui. Eu vou pegar a água, preste bem atenção, e vou calcular a massa molecular de uma só ela. Descobrimos que a massa de uma única é 18U. Aí eu vou fazer o que agora, pessoal? Amontoar. Eu vou pegar um monte. Que monte? Um monte. Então eu vou pegar 1 mol
Lembre, um mol. Um mol não é um mol é um monte de coisas. Um monte de coisas que equivale a quanto? A 6, vou aproximar, vezes 10 a 23 moléculas de água. Agora eu já sei o que eu estou pegando, é água. Não é o carro do ovo. Não é banana? E aí vem agora o mais importante. Quando você amontoou isso tudo, qual é a massa que eu tenho agora? Olha. 18. Olha agora. Gramas. Então, para que serve esse amontoado? Ele serve, de maneira simples, para nos dar uma massa em gramas que a gente estabeleceu como U. É uma proporção. Então, se você fizer agora o contrário, o que é que a gente pode fazer? Pegar água, né, no estado sólido, né, e faz uma difração de raio-x de 18 gramas de água. Pego 18 gramas de água e jogo um raio-x sobre ela. Buf! E conto quantas partículas tem ali. Se eu contar, vai dar 6, 10 a 23. Eu pego 98 gramas de ácido sulfúrico. Passo o raio-x. Buf! E conto quantas moléculas eu tenho ali. Quantas eu vou encontrar? 6, 10 a 23. Ou seja, essa quantidade é fixa, que eu chamo de mol, ela vai nos dar uma relação matemática de U para gramas. É por isso que o vestibular faz para pirraçar. Ele diz, a massa molecular do ácido sulfúrico é 98 gramas. Não, a massa molecular é de 1. Agora, se eu amontoar ele, a massa molar é 98 gramas. Então, se você pega aqui, vamos pegar outro, CO2, e alguém lhe pergunta, qual é a massa molecular? A molécula, uma só, pesa 44U. Opa, 44U. E se eu amontoar ela, tendo apenas um mol dela, só um monte, vou brincar, né? Se eu tiver um único monte dessas moléculas, ou seja, se você pegar um monte contendo 6, 10 a 23, qual é a minha massa agora? Minha massa, então, será igual a 44 gramas. Estão compreendendo? Então, o que é mol? Um monte. E esse monte serve para quê? Para nos dar uma relação de U para gramas. E aí agora você pode já estabelecer direto na sua cabeça, sem passar por massa molecular. Você vai na tabela, ácido sulfúrico, 98. 98 o quê? Gramas. Opa, mas peraí. Se você está imaginando que o ácido sulfúrico pesa 98 gramas, você pegou um monte. Então você pegou 6, 10 a 23 moléculas de ácido sulfúrico. É claro que aí vem as brincadeiras. E se eu pegar 2 montes? Se eu pegar 10 montes? Eu estou brincando com um monte para que vocês consigam fazer a relação. A palavra monte é mol. Cada montezinho é mol. Então cada monte contém 6, 10 a 23. E cada monte vai me dar uma relação de U para gramas. Espero que não tenha ficado difícil. Espero que tenha, talvez contribuído mais um pouquinho. Até para a galera que fez esse curso, perceba que eu já tentei falar de maneira diferente. Não sei se lembra, mas eu não falei nos meses passados em monte. Né? Então, eu não costumo falar assim. Tranquilo? Então vamos lá. Vamos tentar fazer mais um pouquinho? Vamos fazer aqui, rapidinho. Então, a gente vai fazendo um novo curso, né? Vamos fazer um novo curso, uma nova etapa. Então, cara, vou gravar uma nova aula, já pensa diferente, já tenta imaginar diferente. Então, vamos para cá. Vou de novo encher a nossa paciência aqui com ácido sulfúrico. Então, bora. H2SO4. Já vimos que uma única molécula pesa 98U, eu acho, na tabela periódica. E se eu pegar, então, um monte? Se eu pegar, então, 6 vezes 10 a 23, que equivale a apenas um único monte, qual vai ser a minha massa? 98 gramas. Portanto, se você tem 98U e você pega apenas meio monte, eu vou pesar 49 gramas. Tem dificuldade? É só tentar estabelecer
o que é um monte, e esse monte é 1 mol, um monte, 1 mol. Se você tem meio monte, você tem meio mol. Se eu tenho 2 montes, eu tenho 2 mols. Glicose, C6H12O6, né? Qual é a massa molar da minha glicose? Já decoreba, 180 U. Massa molecular, me perdoe, 180 U. É a massa de uma única molécula. Ora, se você pegar 2 montes, eu estou pegando 2 vezes 6,02 vezes 10 a 23 moléculas. E se eu pegar esta quantidade, qual vai ser a minha massa agora? A minha massa, veja agora o termo, a minha massa dos montes, né, era 180 gramas. Como existem 2, então a massa total será 360 gramas. Por isso que nada impede que você já faça essa relação direta. Nada impede que você já diga logo a massa em gramas, que é o que geralmente vocês fazem. A massa do ácido clorídrico, 36,5 gramas. O que você não pode fazer é 36,5 é a massa de uma. Aí não dá. Se você pegar uma, é U. Se você pega um monte, gramas. Então, quanto é a massa molecular do HCl? A massa molecular do HCl é 36,5 U. Como é que você sabe, professor? Eu vou na tabela. Né? Eu decorei porque eu não estou falando aqui os que eu já sei de cor. Não vou falar a molécula, eu não sei a massa molecular. Então, a massa molecular do ácido clorídrico, 36,5. E qual é a massa molar dela? Né? A massa molar, vamos colocar aqui então como observação, a massa molar é a massa de um monte, é a massa de 1 mol. E toda massa em mol é dada em gramas. Então, vamos fechar essa parte. Vou deixar aqui mol. Qual seria a massa molar? Que a gente muitas vezes chama de MM. Eu acho que não precisa nem escrever, né? Está dito. É a massa de 1 mol. É a massa que encerra um monte. Estou enchendo o saco de um monte, que é para tentar ver se fica mais fácil. É a massa de um monte. E a massa de um monte é grama. Então, qual é a massa molar do HCl? 36,5 gramas, lógico, para cada monte, para cada mol. Não é difícil. Em sã consciência não é difícil. Agora tem que ter treinamento para que você faça isso de maneira rápida. Não fique, né, titubeando, é U ou não é U? Aí vem a questão. A massa molar do HCl é 36,5 U. A massa de um monte é em gramas. Ficou tranquilo? Ficou fácil? Então vamos fechar essa parte de cálculos químicos com um tópico para a gente encerrar, que é o volume molar. E uma coisa importante, quando você está trabalhando de volume molar, a gente está trabalhando com gases. E sempre gases ideais. Por quê, professor? Por um motivo simples. Um gás ideal é aquele tipo de substância, né, aquele tipo de característica gasosa, onde todo choque é perfeito. Não existe interação, não existe força de atração, não existe perda de energia. Então, Avogadro, o volume vai ser sempre o mesmo. O volume vai ser sempre o mesmo. Então, eu posso saber qual é o volume molar. Por quê? Porque essa relação de temperatura e pressão vai ser sempre constante. Mas vamos discutir. Mas por que gases só? E aí, no futuro próximo, não demora muito não, hein? Quando a gente for estudar os cálculos estequiométricos, e é onde muita gente erra, que ele dá volume de líquido e vocês querem enfiar o meu padrão de volume. Só que eu não posso, porque cada líquido tem a sua densidade, cada líquido tem a sua ligação química. Então, toda vez que ele falar em volume, você só pode trabalhar com gases. Então, se ele der um volume de álcool, 50 litros de álcool, a primeira coisa que eu tenho que saber é qual é a densidade, para achar a massa. Porque com a massa, eu posso achar o número de partículas. Não se trabalha com volume de líquidos e sólidos, porque cada líquido e cada sólido
terá um volume diferente, porque eles terão densidades diferentes. Mas, segundo Amadeu Avogadro, o que é que a gente tem? Que PV é nRT. Isso a gente já sabe. Ora, o que é que eu posso fazer? Fazendo uma relação entre número de mols e volume, ou volume e número de mols, para mim tanto faz, ó. Então vamos jogar para cá. Como eu quero volume molar, V sobre N vai ser igual a quem? Quem está multiplicado por N? Vai ser RT, né? RT sobre quem? Sobre P. R é uma constante. Então você está dizendo que V sobre N vai ser igual, lembram? 0,082 vezes T sobre P. Não decora. Mas raciocine comigo. Se você estabelecer uma condição padrão, 1 mol, 273 Kelvin e 1 atm, se eu jogar isso aqui, eu vou encontrar sempre o mesmo volume. Vou repetir. Volume de 1 mol. Se eu colocar aqui 1 mol a uma temperatura, Avogadro, a uma temperatura e pressão constante, o volume é sempre igual. Então, o que é o volume molar? É o volume ocupado por uma quantidade de matéria, a temperatura e pressão constante. Aquela velha decoreba 22,4 é um padrão, onde a temperatura é 273 Kelvin, a pressão 1 atm, e aqui eu estou usando apenas 1 mol. E nessa condição, se você fizer essas contas, no caso 273 por 0,082, você vai encontrar que esse volume molar vai ser igual a 22,4 litros. Beleza? Então, o que é um volume molar? É o volume ocupado por um monte. Só que nesse monte depende da pressão e temperatura, porque é gás. Se você estabelece aquela velha condição que a gente acabou de discutir, que é a CNTP, condições normais de temperatura e pressão, a minha temperatura é 273 Kelvin e minha pressão é de 1 atm. Neste caso, meu volume vai dar igual a 22,4. Ou seja, se você pega a glicose, aspas, e tiver no estado gasoso, 180 gramas de glicose, que é 1 mol, na CNTP, ocuparia 22,4 litros. Ácido clorídrico, se eu tiver no estado gasoso, 36,5 gramas, em mol, ocuparia na CNTP 22,4 litros. Então, o volume molar é o volume ocupado por um monte. Se esse monte estiver na CNTP, esse volume aqui é constante. Professor, preciso decorar? Não, os vestibulares hoje vão trazer os volumes molares. Né? É claro que de tanto fazer exercício, eu tenho certeza que todos vocês eles já decoraram esse volume. Vou abrir só uma observação para a gente fechar esse raciocínio. Vou colocar só o finalzinho da aula ali e fechar o meu raciocínio. É que de repente alguém está aí na sua casa, aí vai no computador, volume molar. É importante essas pesquisas. Ou alguém já sabe. Professor, eu já vi em uma questão um volume molar diferente de 22,4. Viu? Mas não é CNTP. Vou explicar o que é. Só curiosidade. A IUPAC hoje ela não estabelece mais a pressão em ATM como padrão. É bar. Então, se você jogar um bar aqui, certo? Um bar aqui, essa pressão não será mais 1, será 0,98 ATMs. E se você dividir isso por 0,98 e multiplicar por isso, não vai dar mais 22,4, vai dar aproximadamente 22,7. Aí, a gente vai chamar de condição padrão da química, que ninguém decora. Por que padrão? Porque o novo padrão da IUPAC é bar. Então, por favor, eu não quero transformar esse final da aula em difícil. Eu quero apenas que vocês, caso ouçam, saber, pô, é mesmo. O professor explicou lá na aula que, na verdade, ali são condições diferentes de padronizações. Na CNTP, meu padrão é ATM. Mas na
condição padrão termodinâmica química é bar. E um bar não é igual a um ATM, é próximo. Quando eu jogo um bar aqui em ATM, né, para fazer, vamos explicar pela minha constante, não vai dar 22,4. Eu, aluno, estou nem aí. Ele vai me dar na questão, eu só tenho que saber, caso ele me dê, que ele não me deu errado. Nem que o velho professor lhe ensinou errado. Apenas são padronizações diferentes. CNTP e condição padrão de temperatura e pressão. Do mesmo jeito, você tem as condições normais, né? Condições ambientais. Não tem ambiental, que dá aproximadamente 25? Cada padronização, você vai ter um volume diferente. Certo? Então, vamos fechar nossa aula. Vamos fechar nossa aulinha com uma relação final de tudo que a gente viu nessas duas videoaulas. E aí eu peço, né? É interessantíssimo que vocês façam exercícios, que vocês busquem esses cálculos, que é para justamente entender ou verificar se entendeu mesmo essas relações. Isso é a parte quantitativa. E quantitativamente ninguém aprende só de ouvir. Tem que exercitar. Exercita que é para a gente discutir, que é para a gente fazer exercício, que é para a gente tirar as dúvidas de vocês. Certo? Então, o que é que a gente fecha nessa aula? Foi que eu fechei. Eu fechei que um monte sempre me dará 6,02 vezes 10 a 23 unidades. E esse monte me dará a minha massa, certo? Sempre a massa molar, que é uma massa em gramas. E se for gás e tiver nas condições normais de temperatura e pressão, o volume será sempre padrão, que é igual a 22,4 litros, que é o meu volume molar. O volume de 1 mol nas condições normais de temperatura e pressão. Então, para finalizar de vez, vamos pegar aqui um gás, oxigênio. Oxigênio. Vou na minha tabela. O oxigênio pesa 32 U, o gás. Então, eu já sei que se eu pegar um monte desse gás, eu estou pegando 6,10 a 23, que vai pesar 32 gramas e que, se está na CNTP, ocupará um volume de 22,4 litros. O resto agora é regra de 3. E se eu tiver 200 gramas? Se eu tiver 200, está para X, para X, para X. E se eu tiver 20 vezes 10 a 50 mols? Para X, para X, para X. E se eu tiver 50 litros na CNTP? Para X, para X, para X. Agora, se você sabe isso, é só estipular o que ele lhe deu e fazer o resto. Se ele lhe der mols, digamos que ele lhe dê aqui 4 mols. Então, você vai colocar X, né? Vou brincar aqui, Y e Z. Se ele me der que eu tenho aqui 50 gramas, então eu vou chamar aqui, vou botar de azul, vou chamar aqui, ó, de A, de B e de C, mas meu padrão já está aqui. Então, perceba que agora, espero que seja verdadeira a minha frase, ficou fácil. Porque é só, isso é padrão, não muda para ninguém, porque um monte sempre tem a mesma quantidade. Né? O que vai mudar é a minha massa. Cada um tem a sua. Um monte de Xandão tem 6,10 a 23, que é 1 mol, que vai ocupar 22,4 se eu fosse gás. Um monte de cada um de vocês também vai ter a mesma quantidade, vai ocupar o mesmo espaço se for um gás ideal. O que muda é a massa. Então, essas relações podem ser feitas facilmente por regra de 3. Tranquilo? Faça um exercício. Depois a gente vai fazer aqui também, né? Vai fazer. Mas seria muito legal vocês fazerem o exercício, que é inclusive para me dar esse retorno. E aí, com isso, eu poder, né, focar mais nas dúvidas de vocês. Acabou, né? Então, ó, beijão e até a próxima aula, onde a gente vai entrar, né, nas dúvidas, lógico, caso as tenham, e principalmente o tópico da próxima aula vai ser cálculo de formas.